Olá, essa aqui é a disciplina Concorrência em Tempo Real. Ela é dada no contexto do programa de pós-graduação em Engenharia de Automação de Sistemas da UFSC. Eu sou Carlos Montes e eu quero tratar hoje sobre modelos de tarefas de sistemas de tempo real. Conforme eu comentei com vocês em aulas passadas, boa parte dos trabalhos em sistemas de tempo real são sobre escalonamento de tarefas. Conforme eu falei para vocês, as tarefas possuem deadlines associados e esses trabalhos eles tentam determinar uma ordem de execução, ou seja, uma escala de execução das tarefas de forma que os deadlines das tarefas sejam atendidos. Então, deadline é uma restrição temporal da tarefa, é uma time constraint. Mas será que as tarefas de sistemas de tempo real possuem apenas deadlines como restrições temporais associadas? Será? Não, né? A gente vai ver que boa parte dos trabalhos em sistemas de tempo real, antes de mostrar sua abordagem de escalonamento, esses trabalhos apresentam o modelo de tarefas subjacente, o modelo de tarefas considerado. Então, vamos olhar o que seria isso. Uma tarefa I, ela pode ter várias restrições temporais, não necessariamente apenas o deadline. Então aqui nós temos uma linha de tempo, uma timeline, onde uma tarefa I executa. Quando ela executa, ela precisa gastar um determinado tempo de computação, CI, que boa parte dos trabalhos de tempo real assume que esse tempo de execução é o pior caso de tempo de execução, Worst Case Execution Time. Aqui está representado apenas como o tempo de computação da tarefa. Por simplicidade, para facilitar a visualização, aqui aparece que a tarefa, quando começa a executar, ela executa continuamente até o seu término. Mas em situações reais, uma tarefa ela pode ser preemptada ou pode ceder o processador para outras tarefas. Ou seja, não necessariamente precisa estar de uma forma contínua, ela pode executar um pouquinho, ceder o processador, executar depois, então ela pode terminar depois, executando em pedacinhos de tempo, mas aqui para facilitar a visualização está tudo contíguo. A tarefa ela tem um tempo de chegada, o arrival time dela. O tempo de chegada é o momento que o escalonador toma ciência que aquela tarefa está pronta para executar. Mas importante, muito importante que vocês entendam que o tempo de chegada de uma tarefa não necessariamente significa o tempo que ela começa a executar. Tem que lembrar que o escalonador ele está escalonando outras tarefas também. Então aqui pode ser a posição onde estou passando o mouse, pode ser que o escalonador esteja executando uma outra tarefa, e é aqui que ele começa a executar a tarefa I, certo? Então, a tarefa tem um tempo de chegada, ela começa a executar, ela tem um tempo que ela termina, ela tem um deadline, e em muitos modelos de tarefa voltados para sistemas de tempo real soft, aquele em que as tarefas podem perder deadlines sem ocorrer uma catástrofe, muitos desses sistemas de tempo real soft assumem um modelo de tarefas onde as tarefas oferecem um benefício ou um valor se elas concluírem antes de seus deadlines. E até muitos trabalhos que envolvem escalonamento de tarefas soft, eles buscam montar uma escala de execução na qual a execução das tarefas ofereça o maior benefício para o sistema. Então ele vai tentar fazer com que as tarefas que ofereçam maior valor ou benefício ao sistema concluam antes dos seus deadlines. Então, quando a gente diz que uma tarefa, ao concluir antes, ela oferece um benefício ao sistema, e existem algumas abordagens de escalonamento que elas determinam a escala de execução para buscar o maior benefício para o sistema, esse maior benefício para o sistema é o que a gente chama de uma métrica de desempenho. Mas podem existir outras métricas de desempenho. Então, até para a gente discutir isso aqui nessa figura, eu coloquei aqui representado o tempo que a tarefa começa a executar, logo depois que ela chegou,
A primeira vez que ela começa a executar é o start time dela. O tempo que ela conclui sua execução é o finish time dela. E tem um conceito que é muito importante daqui para frente, a gente vai usar ele, que é o tempo de resposta da tarefa. O tempo de resposta da tarefa, ele é considerado desde o momento que a tarefa chega no sistema, o arrival time dela. Então, o tempo de resposta de uma tarefa, que costuma ser representado com a letra maiúscula R, é o tempo de término menos o tempo de chegada da tarefa. Então, esse é o tempo de resposta de uma tarefa de tempo real. Ela pode ser considerada uma métrica de desempenho porque existem várias abordagens que tentam reduzir o tempo de resposta das tarefas de tempo real softs. Bom, vamos falar de outras métricas, lateness e tardiness. Ambas essas palavras podem ser traduzidas para o português como atraso, né? O lateness pode ser traduzido também como demora. Bom, o lateness, ele considera o tempo que a tarefa termina, o finish time dela, menos o deadline de uma tarefa. Então, o ideal é que esse lateness aqui seja um valor negativo, que uma tarefa consiga concluir antes de um deadline, seria o ideal. Se uma tarefa tem um lateness positivo, significa que ela concluiu depois do seu deadline, né? Já essa métrica tardiness é o máximo entre 0 e o lateness, ou seja, ela não admite valores negativos. Um tardiness 0 é que ela conseguiu atender seu deadline, né? E um tardiness maior que 0 é o quão atrasado essa tarefa está. Outra métrica de desempenho que muitos escalonadores usam para determinar a sua escala de execução, a escala que ele vai montar, é a folga. Em inglês, isso às vezes aparece em alguns trabalhos como laxity, em outros como slack time, é a folga que as tarefas têm. Olhando aqui a fórmula, talvez fique mais claro para vocês. Se a gente pegar o deadline da tarefa menos o arrival time dela, é esse tempo aqui onde eu estou passando o mouse. E se a gente subtrair do tempo de computação da tarefa, o que sobra são as folgas. Então, existem algumas abordagens de escalonamento que elas levam em consideração as folgas que a tarefa tem para executar. Uma tarefa que possua uma maior folga que uma outra tarefa, às vezes ela é postergada. Um escalonamento, aí depende da abordagem de escalonamento, tá? Algumas abordagens de escalonamento, elas buscam escalonar primeiro as tarefas que têm menor folga. Bom, o exemplo que eu dei para vocês até o presente momento era um exemplo que as tarefas chegavam exatamente uma vez só. Até o exemplo que eu comecei a passar para vocês era assim, era uma pessoa que ia no centro da cidade, aí ela tinha que ir no cartório, depois ela tinha que ir em algumas lojas, fazer algumas compras e tinham deadlines associados. Isso aí a gente chama de uma tarefa aperiódica, porque ela ocorre e depois pode ocorrer depois, mas não tem nenhum relacionamento entre as chegadas. Eu quero falar para vocês que a maior parte do sistema de tempo real trata sobre tarefas periódicas. Uma tarefa periódica, como o próprio nome já diz, ela chega de forma periódica. Então vamos olhar aqui a linha do tempo, porque agora eu introduzi mais alguns conceitos associados aqui e que eu preciso explicar. Então, essa seta para cima agora é de uma tarefa aí, são os tempos de chegada da tarefa. Então aqui onde eu estou passando o mouse é a primeira chegada da tarefa, a segunda, a terceira chegada, a quarta chegada, tem 3 pontinhos, e aqui a 40ª instância de chegada da tarefa, certo? Quando a tarefa chega, ela passa a ter um deadline, um tempo para atender. Então, o deadline, agora, para uma tarefa periódica, é importante entender que agora existem 2 tipos de deadline, o deadline relativo e o deadline absoluto. O deadline relativo é aquele que é especificado a partir do momento da chegada da tarefa. Então, aqui onde eu estou passando o mouse é a representação
no sentido que, olha, quando essa tarefa chega, ela chegou e ela tem esse tempo para ser atendida. Quando ela chegar da próxima vez, esse mesmo deadline relativo é contabilizado e ela tem o deadline para ser atendido, certo? O deadline absoluto é o tempo de chegada da tarefa, é o tempo que a tarefa chegou, mais o deadline relativo. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Imagine que a tarefa chegue de 1 hora e cada vez que ela chega, ela tenha 45 minutos para ser atendida. Então aqui, essa distância que eu estou passando o mouse aqui seria 45 minutos. Chegou de novo, mais 45 minutos. Chegou de novo, mais 45 minutos. Então 45 minutos é o deadline relativo. O deadline absoluto seria o seguinte, vamos dizer que essa tarefa chegou 1 hora da tarde. Então o deadline absoluto dela é 1h45, é o tempo de chegada dela, mais o deadline relativo. Vamos dizer que ela chegou de novo às 2 horas da tarde, então o deadline absoluto dela vai ser 2 horas e 45 minutos, certo? Então, quando nós tratamos de tarefas periódicas, já aparece o conceito de deadline absoluto e relativo. Bom, uma tarefa periódica, ela pode estar em fase com outra tarefa periódica. Então, imagine, eu não representei aqui, não desenhei aqui, mas duas tarefas periódicas, elas não precisam estar exatamente na mesma fase, elas não precisam começar exatamente no mesmo instante. Então, aqui está representando a fase de uma tarefa. Vocês vão ver que boa parte dos trabalhos que nós vamos lidar com escalonamento em tempo real, nós vamos assumir fase 0, porque é mais fácil analisar as tarefas, todas elas chegando no instante 0. Então, essa fase aqui, a princípio, ela vai ser 0. Antes de avançar no assunto, eu queria chamar a atenção para vocês um conceito que é muito importante, que é fundamental para se entender tarefas periódicas. É que o período, ele diz respeito ao tempo de chegada das tarefas. Então, aqui, ó, a tarefa chega e ela tem esse período, ela chega, tem esse período. Não é o tempo de execução das tarefas. Então, está bem representado aqui que as tarefas, elas chegam e, conforme foi explicado para vocês, o escalonador pode decidir não executar aquela tarefa. Ela está pronta, ela chegou, mas o escalonador pode executar ela depois. Então, nessa primeira instância aqui de execução da tarefa, o escalonador decidiu o start time, começar aqui ela nesse ponto. No segundo, nesse ponto, no terceiro, nesse ponto. Então, vocês veem que o intervalo de execução tem períodos muito diferentes. O período, ele diz respeito ao tempo de chegada das tarefas. Então, a gente viu que existem tarefas periódicas, mas agora eu preciso falar para vocês que a maior parte dos sistemas de tempo real são compostos, a maior parte é composta por tarefas aperiódicas, periódicas e esporádicas. E o que seria uma tarefa esporádica? Uma tarefa esporádica é um caso particular de uma tarefa aperiódica. E por que a gente precisa introduzir esse conceito? Porque uma tarefa aperiódica, conforme eu falei para vocês, é uma tarefa que ela não tem um período, então ela pode chegar a qualquer momento. Teoricamente, uma tarefa periódica pode chegar, pode ser que no segundo momento ela chegue nesse intervalo aqui de tempo, no terceiro momento ela chegue num intervalo mais próximo, no outro mais próximo, no outro mais afastado, mas a ideia é que, já que vocês não têm um intervalo entre chegadas de uma tarefa aperiódica, ela teoricamente, ela pode, num intervalo de tempo pequeno, chegar muitas vezes. E teoricamente, no intervalo de tempo mínimo, ela pode chegar infinitas vezes, porque ela sempre pode chegar cada vez num tempo entre chegadas cada vez menor. E se uma tarefa pode chegar infinitas vezes em um determinado tempo t, é impossível se atender com escalonamento tempo real tarefas aperiódicas. Tarefas aperiódicas, elas não podem ter deadlines. Então, tarefas aperiódicas podem ser ativadas, né, a qualquer momento e não tem intervalo mínimo entre ativações. Então, elas não podem ter deadlines porque, teoricamente, elas podem ter ativações infinitas num determinado intervalo de tempo.
Então, quando a gente tem um sistema de tempo real, que temos tarefas periódicas e aperiódicas, as aperiódicas são tarefas que a gente não vai poder associar deadlines e tentar atender. O máximo que a gente pode fazer com tarefas aperiódicas é tentar reduzir o tempo de atendimento delas. Mas a gente não vai poder garantir deadlines. A gente vai tentar, olha, se der, eu vou tentar executar você o mais rápido possível. Mas não existe a ideia de deadlines associados a uma tarefa aperiódica. Por isso, foi criado o conceito de tarefas esporádicas. Uma tarefa esporádica é um tipo especial de uma tarefa aperiódica que ela tem um tempo mínimo de ativação. Ela tem um tempo mínimo entre chegadas. Imagine que vocês têm algum tipo de hardware, por exemplo, que vocês garantam que duas tarefas aperiódicas nunca vão chegar num intervalo de tempo, nunca vão ser ativadas num intervalo de tempo menor que um determinado valor. Então, agora, a gente não tem mais aquela questão de poder ter infinitas ativações num determinado tempo T. Agora é possível, existem abordagens que podem associar deadlines para uma tarefa esporádica e tentar atender essa tarefa esporádica. No pior caso, você pode tratar uma tarefa esporádica como se fosse periódica, assumindo que esse intervalo mínimo entre ativações é como se fosse um período da tarefa esporádica, certo? Apesar que isso é uma abordagem muito pessimista, mas a gente vai ver isso ao longo da disciplina.